Boa noite, pessoal. Espero que vocês aí estejam bem. Mais um vídeo sendo executado, mais um áudio. Bom, tenho que falar que o último vídeo sobre caras excluídos foi um vídeo que eu gostei muito de fazer. O pessoal que escutou, tem um pessoal aí que mandou mensagens pra mim e até comentar em outros lugares também. E falaram que o vídeo tá muito da hora. Gostaram do conteúdo, valeu mesmo pela força aí. E me deram sugestão hoje. Verdade, fizeram uma sugestão. Eu já ia comentar de dois casos hoje. E então vai ser um vídeo bom também. Eu não costumo pedir isso, mas assim, e nem no futuro eu vou pedir também. Caso você esteja assistindo e você assistiu mais de um vídeo, você curtiu o negócio, se você puder, dá um like. Isso aí acho que ajuda o canal. Eu nem manjo muito. Tem o meu canal assim, como eu te disse, nem é para crescer, para ficar gigante, ter 1 bilhão de inscritos. Mas acaba ajudando. Só de você visualizar também já é uma grande ajuda. Eu já agradeço aí vocês aí por estar assistindo, por estar curtindo aí o canal. Mas se também puder dar esse suporte aí, vou ficar muito grato aí a todos vocês. Mas já como eu te disse, só de estar assistindo aí os vídeos já tá de ótimo tamanho aí. Obrigado aí pelo suporte. Certo, quero comentar de dois casos. Um deles é um rumor que tá quase se confirmando verdade. E no meio desse negócio aí eu vou encaixar também a sugestão aí que me pediram. Pediram para eu comentar alguns assuntos. Então vou comentar sobre esses dois. Bom, o primeiro e mais polêmico é o caso daquela cantora negra famosa lá. Não sei se é a cantora de pop que namora lá com aquele jogador, aquele time da Série B. Eu já dei a entender. Se eu falar o nome dela aqui na cagada, passa batido, não vou censurar não. Mas acredito que vocês já saibam o que é. Quem é, no caso. Caso não saibam, pesquisa aí na internet aí sobre essa pessoa. Vocês viram, estourou na internet sobre quem ela é. O cara traiu ela, sabe, confirmou a traição, ela tá grávida, escambau, entendeu? Então, queria comentar desse caso. E vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Qual é o intuito de eu fazer esses vídeos? É de falar mal dela e mostrar o profano feminino pra vocês? Acho que 5%, cara, deve ser isso aí. Aí, os outros 95% é pra quê? É estudo, cara. Simplesmente estudo mesmo, porque a gente observa aí o modus operandi da situação. Acredito que vocês aí do outro lado, vocês devem conhecer uma mulher que ela é traída 30 mil vezes e ainda tá com o marido dela, ou que ela simplesmente é corna assumida, sabe? Ou coisas do gênero. Ou o cara só faz merda, o cara é bêbado, a mulher continua com ele e não trai ele, vale relembrar, não tem esse negócio de chifre trocado, essas coisas, não. Ela volta com o cara, ou nem termina com o cara e fica nessa daí. Tipo assim, sempre. As minhas bocejadas aqui, ó, com sono. Então, quero comentar muito desses casos aí pra dar uma ilustrada pra você o porquê que isso acontece. Vamos voltar lá no princípio da Red Pill, onde você tem o conceito de homens alfas. Lembrando que o conceito de homem alfa, ele não é um conceito muito exato. Tipo assim, não é 100% a gente pode falar que é um alfa. Se você escutar alguém calculando pontos alfas para ver como que o homem é alfa, isso é mentirada. O homem alfa ele é um conjunto de atitudes, de comportamentos, muito mais comportamentos do que de qualquer outra coisa, e envolve muito mais do que mulher, do que pegar a mulher, do que, sabe, muito mais. Então, por exemplo, se você conhece um cara que ele é pequeno, ele é baixo de estatura, mas ele é porradeiro e não tem medo de nada, é um cara alfa, entendeu? Porque mesmo que ele tome na cabeça,
morra, ele vai morrer brigando, no caso. Então, já é por aí. Sabendo desse princípio, a gente sabe que no meio da Red Pill houve, não acredito que não seja nenhuma teoria, mas sim uma confirmação, um statement sobre o como as mulheres elas perdoam todas as bostas que os homens alfas fazem. Homens com certo tipo de atitude, eles são perdoados caso eles façam atitudes certas aí. Vamos ilustrar legal. Você trair uma mulher, pessoal, por incrível que pareça, tem uma, como que eu posso dizer? Tem uma reação menos negativa do que se você chorasse na frente dela. Parece doideira. Parece. Você escutando parece doideira. Se eu escutasse isso anos atrás, pareceria doideira. Doideira totalmente. Só que não. Você trair uma mulher tem uma reação mais positiva. Não é que é positiva, ela vai ficar feliz, ela vai sorrir, etc. Mas ela simplesmente vai ter mais chances de perdoar você. E ela não vai perder respeito por você do que se você, por exemplo, chorasse na frente dela, se ela chorou porque por causa de um filme. É verdade, isso daí é bizarro, né? Então se você chora lá assistindo um filme de romance na frente da sua namorada, e se você traísse ela com outra mulher, a reação dela seria muito mais negativa de perder respeito por você se você chorasse no filme, e não se você traísse ela. Existe uma explicação toda complexa por trás do porquê que é assim, porquê que elas gostam desse tipo de gente e tudo mais. Mas eu também não vou ficar aqui me atendo e ficar explicando passo por passo. Se vocês quiserem aí e achar que vai ser útil, pesquisa aí na internet sobre esse tipo de caso aí que vocês vão achar. Para que vocês que sabem inglês, tem o fórum do Rolo Tomassi, então vocês podem dar uma bisoiada lá. Que a gente vai pegar as partes principais. A gente usou aqui o caso dessa cantora como uma foto bem grande para a gente dar uma ilustrada no exemplo. Só que a gente vai dar uma volta aí e ver o que está através disso aí. O que está pelos lados, aos redores desse exemplo. Pessoal, vocês já conheceram aquele cara que simplesmente é um puta do moleque, provavelmente bonito, mas nem precisa ser tão bonito, mas que moleque mala. O cara nem liga pra menina, tá nem aí pra ela, nem tá pensando, né? Provavelmente tem mais de uma namorada na escola, na faculdade, no trampo. O cara deve trair a namorada dele com a menina que você gosta, você tá entendendo? É esse tipo de coisa que esse cara faz. Você não parece que eles sempre são recompensados, você. Isso daí eu falo até por mim, que certas vezes eu tomei certas atitudes parecidas e me senti extremamente recompensado. Então, pessoal, por que que acontece isso? Lembre-se que eu falei que mulheres gostam de atitudes alfas e etc. E uma dessas atitudes que são bem assim simples de entender é o fato de você conseguir cortejar muitas mulheres ao mesmo tempo e mulheres quererem você. O homem betão, igual o pessoal fala, hein? O homem beta, ele não tem a capacidade de conseguir mais de uma mulher. Tanto porque a técnica dele de conseguir namoradas é sendo fiel, monogâmico, enquanto que esses caras, muito destacados, eles não têm esse estilo de técnica, né? Eles não precisam disso. Já percebeu que, pô, por exemplo, você aí, não sei se você é um cara que amassava todas as meninas na escola ou se você era um cara excluído, mas caso você seja um cara excluído, ou caso você lembre de algum cara excluído, você lembra que, você pode lembrar aí que a técnica desse cara de sucesso era arrumar uma namorada e esse cara namorava com essa mina, velho, até não dá mais, entendeu? Você provavelmente já conheceu esse cara. Ele tinha essa uma namorada,
essa namorada era ele nunca teve intenção de terminar com essa menina, nunca teve intenção de olhar pra outra garota, nem nada. E não é porque ele era um cara fiel, honesto, mas é porque na cabeça desse cara, nunca que ele conseguiria outra mulher, nunca conseguiria outra mulher. O pessoal pergunta bastante por que que jogador de futebol trai, por que jogador de futebol lasca a gaia. É porque esses caras, eles têm muita oportunidade. E como eu disse pra vocês, caras destacados, eles não estão nem aí. Você vai ver caras muito fodões, onde eles nunca ficam com uma mulher, em sua maioria. Exemplo, Leonardo DiCaprio. A gente pode falar que o Leonardo DiCaprio aí é o extremo do negócio. O cara troca de namorada quando atinge certa idade. Você vê que os caras, 90% das vezes, eles não querem casar. Eles casam com 30 anos, 40. Entendeu? O Brad Pitt foi casar com que idade? Entendeu? A gente pode observar todo esse negócio. Ó, você tem casos aí como o do Neymar aí, que o cara tá com uma mulher, o cara faz filho com outra, aquele tá agora ele perdoa e tudo mais. E aqui, sem julgamento, viu, pessoal? Sem julgamento se o cara é safado, se ele é honesto, se ele é um lixo de pessoa, se ele é uma boa pessoa. A gente nem vai entrar no mérito disso. Mas a gente vai entrar no mérito onde vocês viram que, por exemplo, um Betinha tem muito menos perdão do que um cara desse. Vocês já perceberam que se o cara for extremamente beta, o cara for extremamente apegado à mulher, o cara for extremamente romântico, romântico assim no nível grudento, muito passional, um cara mais passivo, um cara mais afeminado, ele não tem as mesmas chances do que esse tipo de cara tem? Já perceberam que aqueles namorado em que todo mundo fala que é o babaca, o cuzão, ele recebe muito mais chances e recebe muito mais carinho do que o Betão? Pois é, isso acontece. E a gente tá vendo justamente esse caso, pessoal. Pode acreditar e assinar embaixo. Se essa mulher, essa cantora, ela terminou com o marido dela, ela tinha um marido, ela terminou com esse marido pra ficar com esse cara. Esse cara traiu ela quando ela tava grávida e mesmo assim ela reatou. Ele fez ela passar vergonha, entendeu? O cara traiu ela, acho que com uma mulher, acho que do OnlyFans ou coisa do gênero. Fez ela passar uma puta de uma vergonha. Só que na cabeça delas de minhoca, eu sempre falo assim, na cabeça delas de minhoca, elas acham isso muito menos pior. E para gravar a situação, elas sempre querem mudar os caras. E aí a gente vai para uma outra sugestão aqui. Vou até pegar aqui no meu bloquinho de notas, porque essa sugestão aqui foi dada. Deixa eu dar olhando aqui. Citar o fato das mulheres antes de entrar no relacionamento, elas já querem mudar os caras. Verdade. Então tá aí. Bom, pessoal, existe uma coisa também que as mulheres fazem, que quando elas encontram um cara que é simplesmente indomável, elas têm uma vontade intrínseca nelas de tentar mudar esse cara para os objetivos dela. Existe, existem sinais onde indicam que um homem é certamente alfa, vamos assim dizer. Lembrando lá daquela explicação que eu dei lá atrás. Então o cara tem certos aspectos alfas. Eu acho que o maior deles é o cara ser cafajeste. Um cara cafajeste, ele sempre vai ser enxergado como alguém desejado. Isso daí, cara, é bizarro. Eu falo pra vocês, é bizarro. Por quê? Eu sei que quando eu tive, sei lá, quando eu tava namorando, antes até de eu estar namorando, eu tinha uma penca de namoradinha, cara. Uma penca. Eu tinha umas 3, 4 namoradas. E todas elas sabiam que eu saía com outras mulheres, cara. Inclusive, ocorreu um caso de eu até ficar com uma mulher que essa minha namorada sabia que eu tinha ficado com ela. As duas sabiam uma da outra. E sabiam que eu saía com as duas e para elas estava tudo bem. Não é que elas são burras ou coisa do gênero, então não enxergue nesse objetivo. Veja somente a ação do negócio. Então, cara,
elas acham isso por algum motivo muito foda. Não é que assim elas gostam de ver você com outras mulheres, mas é que na cabeça de minhoca delas é o seguinte: se esse cara consegue a fulana, então ele é um cara bom, porque ele conseguiu Beltrana, que é bonita, ele tá me conquistando, então eu sei que é como se fosse uma validação, é verdade, ó, perfeito, vamos resumir, é como se fosse uma validação. Mulheres, elas gostam muito de validação. Então, ela vê que o homem que ela gosta, ele é desejado por inúmeras mulheres, é o fato que faz ela simplesmente, sabe, confirmar que você é um cara bom pra namorar. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Existe um princípio do Rolo Tomassi, onde elas falam que, ele fala que they hate when men cheat, but they love a man who could cheat. Entendeu? Tipo assim, elas odeiam o homem que trai. Elas odeiam quando eles traem. Mas elas adoram um homem que possa trair. Um homem que pode, que tenha capacidade de trair, é um homem que elas acham sexy. Porque ele não tá com essa mulher por desespero. Ela tá com ela por opção. Se ele quiser outra, ele consegue. Então, e no mundo masculino, vocês sabem que há um desespero por mulher. É um desespero tenebroso. Então, os caras, eles são igual cachorro com osso. Não pode perder a namorada nem a pau, né? Não pode perder a namorada nem que de raio parta, senão eles ficam doidos. Provavelmente vocês já conheceram alguns caras assim. Eles ficam totalmente malucos se perder a vida. Aquele desespero totalmente boçal. Enquanto você vê que esses caras com atitude mais despojada, aqueles caras que conseguem um monte de mulher, eles não estão nem aí. Não é que assim eles não ligam, mas você vê que pra eles tanto faz. Vocês já viram já esse estilo de comportamento? Cara, não liga, não dá tanta atenção. Se a mina terminar, ele vai ficar até aborrecido, mas não vai ser o final do mundo pra ele. E eu acredito que a consumação e a maior prova é quando o cara começa a trair a namorada. Tô falando aí pra você, pelo amor de Deus, tô falando pra vocês aí traírem a namorada de vocês? Não. Porque elas odeiam a traição em si. Só que elas adoram um homem que possa trair. Entendeu? Essa é a questão. Se você vê todas as mulheres que se apaixonaram, o cara que elas se apaixonaram eram homens que ou tiveram problema com isso, de outras mulheres aí, ou simplesmente elas tinham um inferno de um monte de menina dando em cima dos caras. Você tá entendendo? Ou mesmo que seja poucas, mas que tinha algumas lá, entendeu? Perdidas. Entendeu? Essa é a questão. Certo. Segunda parte. As mulheres, quando encontram esse tipo de cara, elas simplesmente ficam doidas. Porque, na maioria das vezes, esses caras que podem trair, eles são bonitos. Eles são certamente destacados em vários pontos porque eles conseguem atrair mulheres variadas. Então, quando essa mulher consegue um certo tipo de namoro com esse cara, ou quando ela quer entrar no namoro com esse cara, ela quer controle sobre esse cara. Elas querem controle sobre ele, porque até então ele tá indomável, não tem como ela pegar e simplesmente parar ele, entendeu? A não ser que ela corte outras fontes. Você tá entendendo como que as coisas vão funcionar? A não ser que ela corte outras mulheres dele, a não ser que ela faça certas chantagens, que a mulher começa a trabalhar dessa forma, com chantagem. A não ser que, vamos supor, que ela consiga fazer ele se apaixonar por ela. Que elas adoram fazer isso também, fazer um cara se apaixonar por elas. Então, esse fato aí, vocês já viram que um cara no começo do namoro é uma coisa e no final do namoro ele é outra? Justamente para isso, para se encaixar no objetivo dela. Existe um objetivo meio que biológico que é discutido na Red Pill, que é o fato de para ela prender o cara, para ele assumir os filhos que ele eventualmente faria com ela precisa mudar ele para ser um pouco mais beta. Diz aí o Rollo Tomassi também, ele menciona que quando um homem está somente com uma mulher, ele entra em uma relação monogâmica, a testosterona dele cai. Pois é,
Doideira, né? Então, tá aí também. Então, essa mudança pro cara ficar um pouco mais beta, serve justamente pra mulher conseguir um homem que cuide do filho dela e dela também, né? Do filho do casal. Porque senão, imagina, né, cara? Imagina se você encontra, vamos supor, lá o David Beckham lá, o cara é fodão pra caralho. E aí, bonito, rico, trilionário. Imagina se ele não tivesse nenhum apego à mulher dele, cara. Simplesmente ele sairia comendo um monte de mulher por aí, abandonaria os filhos, não estaria nem aí. Igual aí, vocês escutam a história dos avós de vocês. Duvido aí que vocês não conheçam uma história de uma mulher que sempre vai arrumar um cara que abandonou ela. Vocês não acham engraçado aí, agora que eu tô falando esses exemplos, vocês não acham engraçado que 90% das mulheres sempre aí se envolveram com um cara que era tralha, que era maluco, que era doidão. E provavelmente o pai de vocês aí não é nada beta, né, na verdade. O cara só faz doideira, maluquice, entendeu? O cara causa furdunço, faz sua mãe chorar, entendeu? E a sua mãe tá toda apaixonada ainda nele, sofrendo pelo seu pai. E se você conhece um cara betão que teve o filho, teve o divórcio por parte da mulher, você vê que a mulher não tá nem aí pro cara, que a mulher tá dando pra todo mundo enquanto o cara tá chorando lá no quarto, sozinho. Entendeu? Esses casos aí demonstram muito, cara, com que é o modo operandi. Esse tipo de cara faz o coração dela tremer, entendeu? As fortes emoções, como o pessoal fala, fortes emoções. Então, o objetivo dessa mulher, quando ela encontra esse tipo de cara, que é um cara muito mais destacado, bonito, o cara é desejado e etc. O cara é o bambambam, bam, bam, mulher adora fama e validação social, então o cara é um bambambam, bam, ela vai tentar mudar esse cara. Tem colegas meus que eles têm uma aparência destacada, tem, sabe assim, os caras são bonitos, eles têm uma estatura da hora, dinheiro assim, acredito que na média. E que as namoradas desses caras, eles são paranoicas, sempre querem mudar a personalidade deles. Justamente você vê porque ela mudando a personalidade desse cara, ela prende ele. Então ela quer fazer esse cara ficar mais betão, sem pensar nas consequências desse ato. Então você vê que elas sempre tentam mudar o cara, e quando conseguem mudar esse cara, simplesmente perde a graça para elas. Então, dividindo aqui os assuntos, nós sabemos que elas gostam desse tipo de cara. Elas perdoam até traições desse tipo de gente. Pois é, perdoam traições absurdas, vexames e etc. Só que não é mascarados, mas a essência de todas essas coisas erradas é porque o cara é destacado. Porque pensa bem, pessoal, alguma mulher simplesmente daria para um cara que não tem nada de destacado? Obviamente não, acredito que não. Então você vê, jogador de futebol trai pra caralho e tudo mais. Então ela se envolve com esses caras sabendo desse risco, sabendo que esse cara, ele tem sabe, uma propensão maior a ser mulherengo, porque ele tem oportunidades abarcando ele a todo momento, entendeu? E aí o cara não tem trava moral nenhuma, muitas vezes, no começo dos relacionamentos, sempre começa como uma poligamia do homem, então o homem tá comendo ela e tá comendo mais três, e aí depois ele decide se ele vai ter um relacionamento sério, e essa mulher, para essa mulher já é uma vitória, ela ter despistado as outras duas, três mulheres, e agora ela tem que despistar as que vão vir quando ele estiver namorando ou casado. 90% das vezes falham, porque esses caras eles vão sempre trair, fazer o quê? E aí existe a tentativa delas de mudar esse cara. Existem dois exemplos aí que vai acontecer agora. Lembrando-se que elas tentam mudar esse cara por causa de se encaixar na vida dela, para ele cuidar dela, eventualmente do filho dela e etc. Quando elas mudam esse homem, quando elas conseguem mudar a personalidade desse homem, para ele ser um homem mais romântico, apegado a ela, apaixonado a ela, o que elas querem principalmente é que esse homem fique apaixonado e apegado a elas. Simplesmente na cabeça delas, elas não gostam mais desse cara. E por quê? Nessa tentativa delas doida de mudar esse cara, elas esqueceram no mínimo detalhe que ela se apaixonou justamente por ele ser destacado, por ele justamente ter essa aura de desejado
E quando ele muda para ser um cara apaixonado e totalmente monogâmico, ele perde essa aura, ele perde essa magia de olha só como ele é desejado, eu gosto de competir por esse cara. Vamos analisar filmes de romance, pessoal. Isso aí a gente pode usar um pouco. Sempre nos filmes de romance, tem um filme que é, ó, se chama, acho que é Um Caminho, Um Amor para se Recordar. Acredito que é o maior exemplo disso. Que você tem um cara, e esse cara é totalmente indomável. O cara é o bad boy, ele é do grupo dos caras populares, eles fazem o fuzuê, ele cata as minas e tudo mais, e ele se apaixona lá por uma mina lá que é meio crente das ideias. E aí ele vai mudando pra ela e tudo mais. O tesão da mulher é esse, cara. Olha como eu sou foda, olha como eu consegui domar esse homem incontrolável. Então, usando esse filme de exemplo e usando esse outro caso de exemplo, a gente vê da onde vai surgir tanta mãe solteira também. Ai, ai, Yusuke, o que uma coisa tem a ver com a outra? Simples, veja aqui comigo. Essas mulheres encontram esses caras destacados, jogadores de futebol, ou mesmo que sejam mulherengos aí da sua vila, não tem problema nenhum não. Caras que são bonitos, têm um certo tipo de destaque e que gostam de catar um monte de mulher, porque eles conseguem, têm capacidade. Elas querem mudar esse cara, por causa que elas gostam dele, todo mundo quer ele e ela também quer o frasco dela, ela também quer parte dela. Simplesmente ela vai tentar mudar a personalidade desse cara a todo custo. E ela vai falhar, porque as oportunidades para esse cara não vão acabar durante um tempo. Esse cara vai largar essa mulher. Então ele, e na pior das hipóteses aí, esse cara mete um filho nela, porque ele não tá nem aí, o homem, um bicho que não pensa, mete um filho nela, engravida ela, vai trair ela, eles vão terminar porque ele traiu, entendeu? Porque ele tá fazendo o caos, o diabo na terra, e simplesmente ela vai terminar solteira. Vocês já viram um padrão? Por que vocês acham que existe tanta mãe solteira no mundo? É justamente essa tentativa. Gostar de caras destacados, tentar mudar eles achando que ela é diferente, que ela vai conseguir domar esse cara, que ela vai conseguir conquistar esse cara. Ela não consegue, ela falha, porque né, nessa doideira mental delas de tentar mudar um cara que tem uma pouca probabilidade de mudar, ela simplesmente vai terminar solteira, frustrada, e aí provavelmente mãe solteira. Por que elas gostam disso? Por que elas gostam desses caras destacados, aquele que o pessoal fala até, cara que não presta, certo? Porque esse cara, ele consegue causar fortes emoções nessa mulher. A mulher, ela nunca vai ficar com o cara porque ele é perfeito. Quando você pergunta pra uma mulher o que ela procura no homem, ela fala que ela quer um cara que respeite ela, que ele seja muito legal e blá blá blá. Ela tá metendo o maior louco do planeta. Nem ela sabe o que ela quer. Nem ela sabe o que ela tá falando, na verdade. Porque ela sabe bem o que ela quer. E quando elas estão perto desse tipo de cara, um cara, como eu te disse, destacado, e ela sabe, ela saca no olho desses caras. Eu vou falar pra você que eu sinto isso aí também, por energia própria. Como eu disse pra vocês em outros vídeos, eu não sou nenhum geniquinho, mas tenho certos casos. Essas, essas mulheres, elas sabem que esses caras têm outras pessoas, entendeu? Sabem que tem outros namorados que saem com outras mulheres e elas estão foda-se, cara. Simplesmente elas conseguem viver muito bem com isso daí, entendeu? E outra frase também do Ron Thomas que bate com esse assunto é o famoso que elas conseguem dividir o alfa. They can share an alpha better than sharing a beta. Então, assim, elas conseguem melhor dividir um alfa do que ficar com. É verdade, falei a frase errada. They better share an alpha than stick to a faithful loser. Então isso aí. Então elas acham melhor ficar com um alfa, dividir um alfa, do que ficar com um fiel perdedor, vamos assim dizer. A minha tradução aqui simultânea é horrível. Então, cara, você vê a cabeça delas, elas tentam mudar esses caras, elas sabem que esses caras têm outras mulheres, elas sabem que esse cara, a chance dele pegar e aquietar o facho é muito pouca, mas ainda assim elas acreditam que vão mudar esse cara por causa das fortes emoções. Porque esse cara, ele vai causar
Sabe, esse cara muitas das vezes ele é doidão. Ele é um cara que causa emoção. Ele causa, sabe, ele dá rolê de moto, sei lá, ele dá uns rolê doido, ele leva ela pra uns lugar legal pra comer. Ele cata lá no meio da rua, sabe? Ela faz. Sabe esses negócios? Tem aquele filme Barraca do Beijo que ilustra justamente esse fluxo mental feminino. Onde é o cara bad boy, ela sabe que ele cata as minas pra caralho. Ele sabe que o cara passa o rodo, que ele não vai quietar tanto, mas ainda assim ela quer esse cara, ela quer esse cara por qualquer custo e tenta mudar ele. Verdade, ó, pessoal. Lembrei desse filme aí, Barraca do Beijo. Não assista não, porque o filme é uma bosta. Mas quando os meus pais assistiram esse lixo aí, eu tava com eles, ilustrou muito bem como que funciona o modus operandi. Primeiro, ela quer esse cara que é bad boy, o cara cata as minas, o cara é o jock lá da faculdade, não, do ensino médio. Entendeu? Ele é um jock, ele é foda, ele cata as minas, ele faz tudo. Quando ela consegue namorar com esse cara, ela começa a dar mole para outros caras. Quando ela consegue domar esse cara, que na cabeça dela era um alfa indomável, ela simplesmente começa a não achar ele um bosta, mas ela cueca. Fala, já domei esse daí, não tem mais graça. E aí o fluxo começa de novo. Ela enxerga esse cara como patético. O cara que era um fodão pra ela vira patético. E aí ela vai pro próximo. Então vocês vão ver muito esse caso aí, viu, pessoal? Espero que não aconteça nada com vocês. Mas dá pra ilustrar muito bem o porquê que elas querem mudar você. Caso você esteja no namoro, vem agora, vamos começar aí com as dicas. Caso você esteja no namoro, primeiro passo, não mude a sua personalidade do começo do namoro. Se você não é um cara ranzinza, se você não é um cara. Puta, cara, você curtia rock doido, rolê doido, e ela gostou de você daquela forma, continue dessa forma. Não mude um centímetro, a não ser que você queira. A não ser que você queira, pro seu bem próprio aí, pro seu próprio bem, no caso. Caso você não queira mudar, também não mude. Mas assim, você mudar por causa dela é um perigo enorme. Enorme. Então, continue tendo a sua mesma personalidade que você entrou no seu namoro. Ai, eu causava muito problema, por isso. Ai, sorte que eu mudei. Mentira, ela adorava nisso em você. Ela adorava o fato de você conseguir 30 mulher por metro quadrado, entendeu? Como eu te disse, elas não gostam que o homem traia. Elas gostam que o homem tenha a capacidade de trair. É essa a questão. Por causa que dá a sensação de que você escolheu ela por opção e não por desespero. Mulher não gosta de homem desesperado. Vocês já perceberam isso? O homem que é desesperadão por sexo, o cara que é desesperadão por qualquer coisa, esse cara sempre só se fode. Enquanto que o cara que tem muito parece que sobra mais pra ele. Então, tá aí, ó, explicado aí também. Pra vocês aí que não tem mulher nenhuma, ai cara, eu não consigo mulher nenhuma, sou um cara excluído, sei lá que diabo. Que eu posso fazer, Yusuke? Vamos ver. Que eu posso fazer? Finja que você tem opções e não seja desesperado, cara. É blefe, blefe puro. Finja que. Não vai ficar falando também. Olha, ó, tem uma mina dando em cima de mim. Dá a entender de que há oportunidades. Não fica mencionando o nome, dando detalhe, mentindo. É um blefe, lembre-se. Você tem que fingir que tem. Finja que tem, sabe? Pelos detalhes da situação. Finja que você tem opções. E assim elas vão pensar que você tem e você vai criar opções a partir desse fingimento, até esse fingimento se tornar uma realidade. Tem uma pessoa que usava essa técnica aí na época de Pua, bem antigo, funcionava justamente por causa disso. Simplesmente funcionava por causa que a mulher pensava que você tinha umas minas no pente, não tinha, era tudo blefe. E aí com esse blefe você conseguia uma menina na sua cola e com essa menina na sua cola você conseguia outros blefs. E aí, até se tornar tudo verdade, entendeu? Então, stonks total. Mas é isso aí, as maiores dicas é essa, cara. Trai sua namorada? Não, obviamente não, não tô falando nada disso. Vocês vão conhecer esses casos de mulheres que gostam desse tipo de cara. E por causa das fortes emoções, elas adoram esse tipo de cara. Não, assim, não é um cara específico, mas é um certo tipo de atitude. Pode ser em qualquer meio, pode ser no meio do rock, no meio do funk, no meio alternativo.
elas sempre vão gostar do cara que tem muito mais opções do que o cara que é sozinho, nerdzinho. Então, assim, cara, olha só, os filmes, esses filmes aí, galhofão de Hollywood, eles demonstram muito bem esse modus operandi delas. Vocês vão ver que primeiro ela se apaixona por cara destacado, que é babaca, e aí no final ela descobre que o Betão lá, que sempre esteve do lado dela e que gostava dela, é o cara certo. Vou fazer outro vídeo também sobre o plano maior, o que isso representa na escala macro da situação. Só que para resumir, a ação em si delas é essa. Gostam de um cara destacado. Elas perdoam até traições desses caras, elas perdoam absurdos desses caras. E quando elas terminam com esses caras, elas não terminam assim, ah não, totalmente boçal esse cara, não tenho respeito nenhum porque ele me traiu. A sensação dela de respeito é muito maior do que se o cara fosse um cara passivo e chorasse por ela, entendeu? O cara que simplesmente fala, ai meu amor, o que eu preciso fazer pra reconquistar você, pra ter a sua atenção de novo? Esse cara vai só atrair desprezo pra ele, enquanto que o cara que trai pode atrair menos desprezo. É bizarro, parece bizarro, e é bizarro, mas acontece. Não é o ideal, mas acontece, entendeu? E é isso, pessoal. Então dá pra tirar com base nessa cantora e a proposta. Vocês vão ver isso aí. Essa cantora aí, ela vai pegar, vai ficar. Ela não precisa do dinheiro desse cara. Vamos começar aí. Ela não precisa do dinheiro desse cara. Ela é muito mais famosa que esse cara. Ela é muito mais foda que esse cara. Só que esse cara sempre tem as atitudes que é totalmente ao contrário do que ela teria. Você acha que um cara, um mero mortal, se ele conseguisse namorar com essa cantora ou casar com essa cantora, ele faria as mesmas ações que esse malandro aí tá fazendo? De forma alguma. Então, olha só que audácia do cara. Na cabeça, como eu te disse, na cabeça delas de minhoca, isso é um sinal de que o cara é foda mesmo. Porque, olha só, eu sou famosa, eu sou gostosa, e ainda assim eu vou lá e traio. O cara vai lá e trai. Não, ele deve ter um. E ainda tem outras mulheres querendo ele. Ah, não. Não vou querer esse cara. A mina ficou casada. Ela casou com o cara antes. Ela não teve um filho do cara. Ela ficou com esse cara em menos de um ano e engravidou dele. Que é um outro sinal aí também, viu, pessoal? Quando uma mulher engravida de um cara, entendeu? Principalmente assim de primeira e tudo mais, você vai falar, ah, a mina engravidou. No subconsciente dela, ela queria engravidar desse cara, entendeu? Porque o cara dá tanta. O que é mesmo? Aquele serotonina, acredito que seja o hormônio aí, causa tanto aquele hormônio do prazer, tanto. E o cara balança o mundo dela, né? Rock her world. O cara balança tanto o mundo dela que simplesmente, cara, ela engravida dele assim, de quase forma subconsciente, assim, cara. Ela pega, não toma remédio, ela quer uma parte desse cara com ela. Então essas bizarrices vocês vão ver muito. Vocês vão ver elas tentando mudar esses caras e falhando, muitas vezes falhando. Isso é um dos motivos que causa essa epidemia de mãe solteira no mundo inteiro, gente. Se vocês for verem, é no mundo inteiro. Elas causam essa epidemia de mãe solteira. Que são burras e patéticas, em vez de elas arrumarem aí um cara que seja um bom pai, elas não escolhem por esse critério de um cara que vai cuidar delas e que vai ser um cara comportado, elas escolhem pelo fator de puta, cara, eu tô apaixonada nesse cara, eu teria um filho desse cara e tal. A partir daí a gente já vê a bosta sendo feita. Esse cara vai provavelmente meter a gaia. E aí, você já sabe o final do caso. Mais um filho aí, um mundo sem pai. E uma mãe aí amargurada. Beleza, pessoal? Então esse daí é o áudio, essa explicação básica. Se eu achar bom, eu posto. Comigo é sempre assim. Se eu acho bom, eu posto. Se eu acho uma bosta, eu não posto. Entendeu? Então é isso aí. Vou mandar pra edição aí. Vou mandar pra edição, ver se tá bom. Obrigado aí pelo suporte nesse final aí de vídeo. Eu vou lançar outros vídeos. Então, mesmo os que tiverem bem mais ou menos aí, eu vou até postar. Mas que eu achar pelo menos razoável, viu? Não é pensei que eu vou postar bosta, não. Valeu aí pelo suporte de vocês. Se vocês puderem aí ajudar, compartilhar aí com um colega seu, coisa do gênero aí, você ficaria grato. Assim, sabe, se quiser, viu, pessoal? Não precisa também ficar com pressão aí também. Mas só de vocês estarem assistindo, eu agradeço.
Acredito que seja o 7º vídeo do canal. Estamos aí com poucos inscritos, 7 inscritos, mas já é uma coisa grande. Atingimos aí 60 visualizações. Na época aí que eu tô fazendo esse vídeo aqui, 60 visualizações no último vídeo. Assistam os outros vídeos do canal, acredito que vai agregar bastante coisa. Vou falar sobre assuntos variados aí também. E beleza, pessoal. Obrigado. Tenha uma ótima noite aí e até mais. Valeu!